Eu queria que você continuasse de olhos fechados. De olhos fechados. E eu queria que você olhasse para a cruz. Eu queria que você olhasse para a cruz. Quem sabe você consegue até relembrar nosso Jesus ali crucificado. Isaías 53 diz que foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele ali na cruz. Isaías 53 diz que a gente pensava que o sofrimento dele era castigo de Deus, que era castigo por culpa, mas a verdade é que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Na cruz ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu e sofreu e sofreu o castigo que nós deveríamos receber para que nós fôssemos restaurados. Ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós estávamos desviados como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para loucamente seguir nossos caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Isaías diz que ele foi oprimido, que ele foi humilhado, mas ele não abriu uma palavra, não abriu a boca, nunca reclamou. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Ninguém ligou que a sua vida injustamente estava sendo cortada no meio do caminho. Ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. O texto de Isaías continua dizendo que fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53 diz assim: quando ele vir tudo o que resultar dessa sua angústia, ele ficará feliz. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará com que muitos também se tornem justos, pois levará sobre si o pecado de muitos. Sabe, irmãos, eu não consigo olhar para a cruz de Jesus sem me lembrar de Isaías 53. Eu não consigo olhar para a cruz sem pensar em mim e de sentir vergonha de que Jesus tenha sofrido tanto por minha causa. Eu fico impressionado do horrível do pecado, que não teve outro jeito a não ser Jesus sofrer tanto e ser tão humilhado por causa do meu pecado. Mas o que me anima, o que me impulsiona a partir da cruz, não é apenas o que ele fez, mas o que eu vou fazer. Porque eu vou retribuir a ele pelo que ele fez. Não vai sair de graça assim. Tudo que ele fez por mim, e o que ele levou na cruz, e a obra que ele realizou, eu não vou deixar por aí, porque o texto de Isaías diz que ele ficou feliz de passar por tanto sofrimento, porque ele anteviu. Ele conseguiu olhar na frente, olhar para nós, e ver o fruto desse trabalho. Ele conseguiu perceber o fruto daquilo que ele estava fazendo. E ele está dizendo aqui nesse texto, que através do sacrifício dele, muitos se tornarão também filhos de Deus. Muitos se tornarão filhos de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente está aqui nessa conferência, o que Deus moveu meu coração para falar para vocês é: e agora? Agora que a gente entendeu e entende muito sobre a obra que ele fez, que a gente sabe o plano da redenção e o preço que ele pagou para nos salvar, e hoje seu nome está escrito no livro da vida, a pergunta é: o que Deus espera de nós? O que Deus espera? Vai ser assim mesmo? Ele vai morrer na cruz, aí você é perdoadão e tal, e acabou, é isso?
Sabe, ele está dizendo, eu suportei a cruz, porque eu consegui imaginar que movido por gratidão, que movido por uma nova natureza, que impulsionado por tantas bênçãos que ele liberou, que com um coração curado, com toda a maldade tirada, todo egoísmo removido, com todo vazio preenchido, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar parado, eu vou fazer algo. E Jesus disse, eu estou vendo aqui da cruz que a minha morte vai produzir uma reação em cadeia. E que de fato esses 12 que eu discipulei, quando virem meu amor, minha entrega, o preço que eu sou disposto a pagar, eles também vão pagar um preço. E eles, inspirados pelo meu exemplo, não precisando, claro, morrer na cruz, mas eles não vão ficar de braços cruzados. Eles vão receber isso, tudo que eu estou dando para eles, sem fazer nada. E Jesus conseguiu ver ao longo da história, todos aqueles que conheceram o caminho da salvação através dele, porque alguém falou de Jesus para eles. A minha pergunta fica aqui no ar. E agora, depois da cruz, do que Cristo fez por nós, tendo nos abençoado de tal maneira, o que nós vamos fazer por ele? Você conhece muito bem que o sistema bíblico é abençoado para ser uma bênção, abençoado para transformar a sua bênção em bênção para os outros. Recebeu, repartiu. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de cada um de nós? Sabe, numa empresa, quando alguém vai ser contratado, se tem algo que vai fazer bem para o seu desempenho, se tem algo que vai ajudar demais ele se encaixar naquele novo trabalho que ele está assumindo, é saber o que se espera dele. Muita gente produz muito menos, muita gente às vezes não produz nada, porque ninguém nunca explicou, ninguém nunca deixou claro o que Deus espera de mim. Nas empresas que eu já trabalhei, sempre eu tomei o cuidado, e na minha igreja também, de deixar claro para as pessoas, sabe o que nós estamos esperando que você faça? Está aqui, ó, é isso aqui que a gente espera que você faça. E eu percebo que tem muita gente dentro da igreja, desfrutando de toda a obra que Jesus conquistou, de todas as bênçãos que Ele repartiu para nós, sem entender o que Ele espera de volta, sem entender o que Deus espera de cada um de nós. E não é porque Jesus não explicou, é porque a gente às vezes está tão olhando para o outro lado, que a gente esquece de olhar para a cruz e perceber que ali também tem um chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero hoje ler com você a mais clara, a mais persuasiva, a mais poderosa palavra de Jesus que eu vejo em toda a Bíblia, sobre o que Deus, o que Jesus espera da sua igreja, espera de cada um de nós. Essa palavra que eu quero compartilhar com você é um fundamento para nós. Lá em Belo Horizonte é uma palavra que é um pilar na nossa vida. É uma palavra que tem norteado muito aquilo que a gente faz como igreja. E eu fico feliz de estar pregando numa igreja de 4 anos e já tão impactante, tão abençoada. E eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo, mas eu sei que tem muito mais. E eu quero poder lembrar, quando eu ver vocês lá voando igual um foguete, poder lembrar que eu deixei uma sementinha aqui. Porque eu quero deixar claro aquilo que está ardendo no meu coração, desde que Ele me convidou, de dizer para vocês, por causa da cruz, por causa do que Ele completou, agora o que nós temos que completar? O que nós temos que no final dizer? Completei a carreira. Sabe, Senhor, eu completei a sua obra. Jesus declarou, eu não quero comer porque eu já tenho uma comida. A minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Que essa seja a sua fome também. Que essa seja o seu maior desejo. Eu quero fazer o que Jesus espera de mim. E Ele deixou claro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Se você pode abri-la, por favor, não é? Por favor, abra João capítulo 15, verso 1 ao verso 8. Verso 1 ao verso 8. O que Deus espera de vocês? Se aqui fosse um workshop, eu ia pedir para vocês virarem as cadeiras em grupos de 3 e de 4 e um dizer para o outro, o que você acha que Deus espera de você? Eu não posso fazer isso aqui, mas talvez fosse bom você perguntar, o
O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Você está entregando aquilo que Ele espera? Aqui em cima de mim tem uma lâmpada, ali ó. O que a gente espera de uma lâmpada? Sabe, quando a gente responde o que Deus espera da gente, sabe o que a gente descobre junto? O nosso propósito, o nosso destino. O que eu espero dessa lâmpada? Que ela ilumine. Então, obviamente, está aí. Qual o propósito dessa lâmpada? Qual o propósito dessa lâmpada? Bem, todos sabem que lâmpada é também decorativo. Lâmpada enfeita. Mas o objetivo, o propósito de uma lâmpada é enfeitar? Não, é iluminar. Você pode fazer muitas coisas. Legal, fantástico. Mas o propósito seu é mais do que essas muitas coisas. O propósito dessa lâmpada pode até me aquecer um pouquinho aqui, está até gostoso. A lâmpada aquece, a lâmpada, não é, ela decora, mas o objetivo dela é iluminar. Pergunta, e se ela queimar? Eu vou deixar ela ali na boquilha, eu vou deixar ela ali naquela luminária ali, só para ficar ocupando o lugar? E se você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, Deus vai deixar você aí, na boa, só para enfeitar, só para ocupar um lugar? Sabe, se essa lâmpada não iluminar mais, alguém vai botar uma escada, vai desenrolar e vai jogar no lixo. E você vai ver nesse texto que Deus fala, se você não faz isso para mim, eu vou desenroscar você e vou jogar no lixo, cara. Então é algo super sério. Lê comigo, por favor. Lê comigo. Porque a resposta a essa pergunta pode definir quem é você, sua identidade, seu propósito e seu destino. O que Deus espera de nós? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês são os ramos. É isso que você é. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. O que Deus espera de mim? Muito fruto. O que Deus espera de mim? Muito fruto. Jesus estava na cruz e ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele viu o fruto e ele disse, vai valer a pena, porque a minha igreja, os meus discípulos darão frutos para o meu reino. Se você permanecer em mim, você dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas se alguém não permanecer em mim, não dará fruto, então será como um ramo que é jogado fora, e ele vai secar. Tais ramos são apanhados, jogados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado. Pai, eu vim à terra para glorificar o teu nome. Pai, eu vim para te glorificar. E eu vou glorificar o teu nome através da minha igreja. Por quê? Porque meu Pai é glorificado através de vocês, pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Queridos, nessa parábola que eu acabei de ler, uma história clara de Jesus, tem 4 personagens. O primeiro personagem é o agricultor. O texto diz que o agricultor é o pai. O que é o agricultor? O dono da plantação. Um dono de uma plantação, o que ele espera? Ele espera que a plantação dê frutos, e muitos frutos. Ninguém planta um campo esperando um fruto de vez em quando. Ele planta esperando colher muito. Quem é Deus? O que Deus espera de nós? Nós somos a plantação de Deus. O que Deus espera? Muito fruto. Segundo personagem dessa história é a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus. É Jesus.
Porque ele se apresenta como videira verdadeira? Porque Israel era videira, mas Israel não deu frutos. Então Deus diz, ela perdeu essa posição. Israel perdeu essa posição, não produziu os frutos. Então Jesus diz, eu vim para dar os frutos que Israel não deu. Terceiro personagem, os ramos. Quem são os ramos nessa história? Nós. Nós estamos na história de Jesus. Você é um ramo. Eu sou um ramo. Os discípulos de Jesus são os ramos. Se serviu para os discípulos ontem, servem para nós hoje. Nós somos os discípulos, mas há um quarto personagem nessa história. Qual é o quarto personagem desta parábola? Bem, tem o agricultor, que é o Pai, tem a videira verdadeira, que é Jesus, tem os ramos da videira, que somos nós. Qual é o quarto personagem que está aqui nessa história? Qual é o quarto personagem? Os frutos. Os frutos. O que significam os frutos? Sabe, na metáfora que Jesus usou, ele pensou numa videira. O que uma videira produz? O que uma videira produz? Qual o fruto? Uva. Agora, alguém está me dizendo que videira produz uva. Se a minha videira produzir uva, eu acabo com ela agora. Eu corto e jogo no lixo. Porque imagina eu manter uma videira na minha igreja, na minha casa, para produzir uma uva. Por que você fala uva? Uma videira produz uvas. Não é uma uva, é muita uva. Num cacho só são várias uvas. Então, ela produz frutos. O que um pé de manga produz? Manga? Se for uma manga, o que nós vamos fazer? Cortar e jogar fora. Mangas. Um pé de laranja produz o quê? Um pé de laranja produz o quê? Um pé de banana produz o quê? E um pé, a videira, um pé de Jesus produz o quê? Jesus está dizendo, eu sou a árvore. Se um pé de uva produz uvas, se um pé de manga produz mangas, se um pé de laranja produz laranjas, um pé de Jesus vai produzir o quê? Vocês estão tropeçando. Não, o que é isso? Não, fala sério. Fala sério. O que um pé de Jesus produz? E não me venha com singular, não. Tem que ser plural. Produz Jesuses. Produz Jesuses. Produz Jesuses. Você é um ramo. Sabe o que Deus espera de você? Jesuses. Primeiro, Jesus em você. Segundo, Jesus na vida do outro através de você. Deus espera de você Jesuses. Pelo processo da santificação, do crescimento, Jesus em você, formação de Cristo, seu caráter, sua vida, você ter semelhança com Ele, filho amado, esse é meu filho amado, eu tenho muita honra do estilo de vida semelhante ao meu filho maior, Jesus em você. Mas não é só Jesus que um pé de Jesus deve produzir, é Jesuses, muitos Jesuses. E é Jesus em você, claro, é sua vida, é seu crescimento, é sua família, são seus amores, sua maneira de enxergar, sua maneira de ser, e Deus está fazendo isso em você, amém? Mas não é só isso, Ele quer também Jesuses pela terra inteira, através de você, em que você, através do evangelismo, do discipulado, do testemunho, produz Jesuses para Deus na vida dos outros. Então, o que Deus espera de você? Jesuses. Que você produza Jesuses na vida das pessoas. É isso que Ele espera que a gente produza. E o texto diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Agora veja essa frase. E assim serão meus discípulos. Irmãos, nós só somos autenticados como discípulos verdadeiros se nós damos frutos. E por que todos nós aceitamos
de que é um discípulo verdadeiro se eu estou sendo transformado, mas nós não cobramos que é um discípulo verdadeiro se eu também estou ganhando outros para Jesus. Está um silêncio aqui? Pegou? Irmão, ele diz: você é autenticado como um verdadeiro crente se você produz Jesus. Se você produz Jesus. O que Deus espera de nós? Jesus. Jesus em nós, mas Jesus nos outros também. Sabe, quando Deus se aproxima de nós, como agricultor que espera colher da sua vida o fruto do seu penoso trabalho na cruz, Ele espera ver que cada dia você está sendo transformado, cada dia mais semelhante a Jesus, cada dia menos impuro, cada dia menos egoísta, cada dia mais santo, cada dia mais alegre, cada dia mais puro, cada dia mais maravilhoso, mas cada dia mais frutífero. Então Deus espera encontrar Jesus em nós. Isso é a essência de ser um discípulo de Jesus, é ser como Ele, é fazer como Ele faria, é seguir o seu exemplo, é seu modelo, mas também é Jesus na vida dos outros. Se a primeira maneira fala sobre ser discípulo de Jesus, a segunda fala sobre fazer discípulos. E Ele tanto mandou nós sermos como nós fazermos, e nós não podemos tirar isso. Então você está aqui hoje, e se você está aqui hoje é um discípulo de Jesus, é isso que o Pai espera. E se essa igreja foi plantada em São Paulo, e se essa igreja está construindo um ministério tão influente, Deus espera desta igreja muitas pessoas saindo daqui como Jesus, mas fazendo Jesus. Agora essa é a questão. Qual é a questão? Gerar frutos, gerar Jesus em nós e Jesus nos outros, é algo que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos naturalmente? Não conseguimos. Nós não conseguimos gerar os frutos. Israel não conseguiu, nós também não conseguimos. Sabe, não está em nós produzir esse fruto. Não está em nós produzir isso em nós, nem na vida dos outros. A gente não consegue. Por isso é que Jesus está dizendo: sem mim, vocês não podem fazer nada. E Ele está dizendo: se você permanecer em mim, se você permanecer em mim, você vai dar fruto. E isso parece óbvio, mas não é sempre. Porque se você tiver um pé de manga, ou de qualquer fruta, e você pegar uma serrazinha microscópica, bem fininha, e cortar o galho, mas você mantém através de arames ou um suporte, o galho encostado, bem próximo, mas se não tiver enraizado, conectado ao tronco, à videira, à árvore, vai secar e não vai dar fruto. E o que acontece com muitos de nós é que nós estamos bem próximos, mas não estamos nele. Porque o que acontece numa árvore? Acontece que as raízes vão até a terra, e aquela coisa maravilhosa que acontece nas raízes é produzida, é extraído da terra com a umidade, a solução edáfica, aquilo é transformado numa coisa extraordinária chamada seiva elaborada. A seiva sobe pelo tronco e ela flui através de micros canais que andam pelo tronco e vão para os galhos, e naturalmente o fruto aparece. Por quê? Porque os canais, há uma vida, há um mistério, há um milagre acontecendo dentro da árvore. E ela envia a seiva para dentro dos ramos, e o ramo produz fruto. E eu nunca vi um pé de manga gemendo para produzir uma manga. Eu nunca vi um pé de laranja gritando uma laranja. Eu nunca vi. Mas eu vejo que nós temos grande dificuldade. Nós não conseguimos mudar a nossa vida. A gente se humilha, a gente sofre, a gente faz campanha, a gente faz promessa, a gente joga fora, a gente rompe, a gente se bate, mas a gente não consegue.
E também a gente fala, hoje eu vou ganhar alguém para Jesus, mas na hora H a gente falha, a gente recua, a gente treme. Por quê? Porque a gente não pode fazer isso sem a gente mesmo. Sabe, é incrível que para produzir fruto, toda a trindade trabalha junto. O Pai vem buscar o fruto, o Filho nos sustenta, nos liga, nos dá vida, mas é o Espírito Santo invisível que passa por dentro. Jesus prometeu, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Espírito Santo, Ele estará em vocês, e vocês produzirão fruto, porque um ser divino passará por dentro de você, um ser maravilhoso estará dentro de você, e você vai produzir fruto por causa do meu Espírito dentro de você. O que Deus espera de nós? Jesus em você, e Jesus através de você. Mas você nunca vai conseguir fazer isso se você não tiver uma conexão entranhada, genuína, verdadeira com o Espírito Santo. Qualquer separaçãozinha, qualquer desconexão, você não só não dá fruto, mas você começa a secar. Você já viu crente seco? Não precisa levantar a mão, por favor, não precisa levantar a mão. Você já viu gente dizendo, pastor, eu estou oco por dentro? Sabe, ontem, sexta-feira, eu conversei com uma pessoa e ela falava comigo, eu estou oco por dentro. Eu pareço vivo, eu estou dentro da igreja, mas eu estou morto. Eu estou seco, eu estou infeliz. Pastor, eu não produzo fruto, eu nem consigo continuar. E eu digo, você está como um galho seco. O que eu faço, pastor? Você tem que vir para junto da árvore. Você tem que vir para junto da árvore. Sabe, querido irmão, o texto é tão claro. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Sabe, irmãos, há muitas linhas dentro da igreja. Eu sei. Tem uma parte expressiva do corpo de Cristo que diz assim, a única coisa que você precisa fazer é ser. Fica tranquilo, você estando na igreja, indo na igreja, mantendo-se fiel, como se fiel fosse o máximo que Deus espera de nós. Mas é impossível, a Bíblia diz, é impossível um galho estar em Cristo e não produzir frutos. É impossível. É impossível. E o que Deus espera de nós é que através da nossa vida, um milagre aconteça em nós, a ponto de nossos filhos verem, nossa casa ver, nossos amigos perceberem, que mudança, que coisa extraordinária. Mas isso causar um tal impacto que essas pessoas dizem, eu quero o Deus que você tem, eu quero esse milagre na minha vida também, eu quero experimentar isso. Mas não está em nós viver isso. Então nós precisamos desse fluir da seiva todo dia, toda hora, continuamente. E Jesus nesse texto explicou como a gente faz isso. Ele explicou, ele disse, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Irmão, que coisa incrível. É tão fácil. É tão fácil. Se o Espírito Santo passar dentro de você, se o Espírito Santo passar dentro de você, ele vai produzir os frutos. Ele vai produzir os frutos. Jesus então está trabalhando para você produzir o fruto. Ele te dá o Espírito Santo. O Pai está trabalhando para você produzir frutos. A Bíblia diz que se você dá fruto, o Pai tem uma tesoura. O Pai tem uma tesoura para te podar. Por que precisa da gente ser podado tantas vezes? Porque aqueles dutos por onde a seiva passa, em qualquer árvore, eles cristalizam e entopem. Há um processo natural de envelhecimento dos dutos. Então, quando o agricultor percebe, ele pega a sua tesoura e corta. Quando ele corta, os canais são desentupidos, e é um fluir de Deus, e a gente percebe às vezes a dura disciplina de Deus, a gente percebe às vezes as lágrimas de arrependimento, a gente vê uma palavra tão contundente como uma espada que corta a gente. É Deus nos disciplinando. Por quê? Porque Deus que quer que você dê fruto, e muito fruto. Então Deus nos poda mesmo, e se você não é podado por Deus, e se você é do tipo assim, eu não quero saber, ninguém tem nada a ver com a minha vida, você vai secar.
Você não precisa estar desligado do Senhor, mas se você não é disciplinado, com o tempo você vai morrer, porque você vai se tornando um religioso, você vai se tornando endurecido, suas experiências de ontem não servem para hoje, e Deus precisa abrir algo novo para você. Então todo dia você tem que dizer: Deus, me corte, Deus, tira aquilo que é velho em mim, Deus, me renove, me dá paixão diária. Deus faz isso, e Ele tem uma poda para nós. Bem, se Jesus manda para nós o Espírito Santo, se o Pai nos poda e nos disciplina, mas e nós? E nós? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Eu termino dizendo para você, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? E nós? O que Deus espera de nós? Bem, Deus espera de nós Jesus, em mim, através de mim. Jesus trabalha para isso, o Espírito Santo trabalha para isso, o Pai trabalha para isso, toda a Trindade trabalha para isso. E nós? O que nós temos que fazer para dar fruto? Uma coisa apenas, uma, mais nada: permanecer em Jesus. Posso ir embora? Repita comigo: permanecer em Jesus. Será que permanecer em Jesus é vir na igreja? Também. O que é permanecer em Jesus? Irmão, eu garanto a você, vou arriscar. Se você permanecer em Jesus, você vai dar muito fruto. Está escrito na palavra, e a palavra não mente. A palavra não mente. O que é permanecer em Jesus? No caso do galho, é claro, ele tem que estar conectado ao tronco. Mas e nós? Como é que a gente permanece em Cristo? E eu vou dizer duas coisas para você. Segundo Jesus, que sabe tudo sobre nós, Jesus falou na sua história: permanecer em Jesus, permanecer nele, é permanecer na palavra dele. Espera aí, pastor, eu não estou acreditando que você veio lá de Belo Horizonte, na nossa festa, na nossa conferência, para falar sobre a cruz, e que aí você está falando que Deus espera que a gente dê muito fruto, e nós vamos arrasar, porque nós vamos ser transformados, e nós vamos ganhar uma multidão, e esse espaço aqui vai ficar pequeno. Mas eu não acredito que você veio aqui para falar para mim. Você não vai me dizer você veio aqui para me dizer que o que eu tenho que fazer para dar fruto é ler a Bíblia. Não, eu não vim falar só isso. Não, só falta você falar também que é orar também. Porque o texto diz: e tudo que pedir, se você permanecer em mim, será feito. O que Deus espera de você, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Permanecer nele. Como eu permaneço nele? Jesus disse: você permanece em mim quando você permanece na Bíblia, na palavra. Quando você tem a Bíblia aberta, quando você ora, quando você abre a Bíblia e lê. Irmão, acontece um milagre quando você abre a Bíblia. Aquele livro é louco, aquele livro é doido, aquele livro é poder puro. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, vida passa para você, poder vem para você, há uma transfusão de Deus para dentro de você. Não há nada mais poderoso para transformar você, para vivificar você, para impulsionar você, para dar coragem para você do que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não há nada maior do que isso. A Bíblia fala para nós de um rei Josias, que assumiu o reino e ficou 16 anos como rei, e a Bíblia diz que ele não fez nada, não deu um fruto. Um homem que passou em branco, ele foi colocado como rei, passou 16 anos, ele não deu um fruto, o país não mudou nada, a presença dele não fez a menor diferença. E o nosso país tem 35% de evangélicos, e a maioria das vezes não faz a menor diferença. Parece um rei Josias, que está no trono, nós estamos no trono, mas nós não influenciamos. Um dia, alguém acha um rolo da palavra lá nos escombros do templo que estava abandonado, e cheio de poeira, trazem para o rei. Quando ele lê, ele rasga a sua roupa, chora, e a partir daquele dia começa a história de um outro homem.
Um homem que se tornou um avivalista do Velho Testamento, que fez reformas, que trouxe a nação inteira de volta para Deus. Que mudança foi essa? Da água para o vinho, porque ele leu um livro. Porque ele leu um livro, e no livro ele descobriu que Deus tinha um propósito para a vida dele. Quando você abrir esse livro, você se transforma no outro homem. Você descobre que Deus tem um propósito para a sua vida. Jesus falou, e eu acredito nele. Eu acredito nele. Se você abrir este livro para encontrar nele Cristo, para encontrar nele Jesus, para comer Jesus, para deixar essa palavra entrar sobre você. Não ler a Bíblia assim, dizendo, isso eu não acho, isso eu acho, isso eu não acho. Não, você não julga a Bíblia. Você lê a Bíblia assim, ela me julga. Ela me julga. Se ela falar que eu estou errado, eu estou errado. Se ela falar que é para a direita, é para a direita. Se ela falar que é para a esquerda, é para a esquerda. É a palavra de Deus. Então, se você lê a palavra, Deus garante, você está em mim. Ontem eu acordei às 4 da manhã, angustiado com o Brasil. Eu estou vendo um barulhinho aqui, ninguém nem vai me ajudar. E aí, eu falei, eu preciso me alimentar. Eu fui ler minha Bíblia. Era 4 da manhã. Eu comecei a ler a palavra. A gente lê a Bíblia toda, todo ano. E eu comecei a ler a parte que eu estou lendo agora. E Deus começou a me alimentar. Primeira coisa, eu comecei a ficar calmo. Depois eu comecei a ficar cheio de esperança. Depois eu comecei a ficar poderoso. Depois eu comecei a entender. E eu comecei a orar. E eu parei de ler a Bíblia às 8 da manhã. Eu tinha lido a Bíblia 4 horas. Eu nem notei. Eu tive um dos dias mais frutíferos, mais maravilhosos, mais fortes, mais deliciosos. Resolvi tanto problema. Levei pessoas a Cristo. Confortei gente que ficou viúva. Como Deus me usou e como eu me senti energizado, forte, porque eu li a palavra. E depois que eu li a palavra, eu me ajoelhei no lugar que eu me ajoelho há anos, e eu comecei a orar a Deus. Eu passei pelas minhas filhas, pelos meus genros, e como eu orei pelos meus genros, e eu comecei a clamar pela minha igreja. E eu comecei a orar, e eu levanto a mão da minha janela sobre a minha igreja, e eu falei, meu Deus, que dia maravilhoso foi esse que apareceu aqui. Porque a Bíblia diz que você dá fruto se você permanece nele. E ele diz, você permanece em mim quando você permanece na minha palavra. Você permanece em mim quando você tira tempo para orar comigo. Irmão, não há nada mais poderoso que você pode fazer para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu país, que tirar tempo com Deus. Quando você tira tempo com Deus para encontrar Deus, não só para aprender coisas, mas para ter um encontro com Jesus, você vira outra pessoa. Você vira outra pessoa. O que Deus espera de você? Frutos. Deus espera frutos. Como? O Pai vem colher frutos. Como você produz frutos? O Pai te poda, o Pai te disciplina, o Pai te dá uma surra, o Pai apruma a sua vida. O que Jesus faz? Jesus te sustenta, Jesus te bombeia Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele entra dentro de você e ele te dá o dom, a capacidade que você não tem através de você, mas você tem que fazer a sua parte. E ele está dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, vocês pedirão o que quiserem, pedirão o que quiserem. Sabe, irmãos, qual o resultado disso? Qual o resultado disso? O fogo já está pegando aqui nesse altar. Qual o resultado disso? Deus, o Pai é glorificado. Diga comigo, se eu der fruto, o Pai é glorificado. Sabe, irmão, escute uma coisa. Ninguém ama mais o louvor, a adoração, o culto do que eu. Eu sou apaixonado por igreja. Eu amo, mas não é isso que glorifica o Pai. O que glorifica o Pai é você dar fruto. Não adianta nada você estar adorando Ele aqui, ter uma noite maravilhosa e sair lá fora e agir como um filho das trevas. Não adianta nada você se ligar no domingo, desliga e passa a semana seco e depois volta domingo. Não adianta nada você pegar a sua Bíblia e só ligar de domingo em domingo, e a única porção da Bíblia que você leu foi aquela que projetou ali no telão rapidamente. Não adianta nada, é permanecer todo dia. Não adianta. Então o Pai é glorificado quando você dá fruto. Então não percam esse momento. Não perca esse momento.
Tem gente que começa a dar um frutozinho e já se vangloria todo. E aí Deus começa a te resistir, porque Deus resiste ao soberbo. Deus diz, seja humilde. Sabe, irmãos, quando você dá fruto, o Pai é glorificado. Quando você dá fruto, você é autenticado como um verdadeiro discípulo de Jesus. Todos saberão que você é crente. Onde você vai, as pessoas vão dizer, não, esse é um verdadeiro crente, porque ele é igual a Jesus. Ele é igual a Jesus. Ele é igual a Jesus. Já teve alguém que você fez tanto bem para ele, que você o tratou com tanto amor, que chegou uma hora que ele falou, peraí, você é Jesus? Você é Jesus? Não, eu sou São Paulo. Mas tem certeza? Tem certeza. Irmão, o seu alvo é alguém que um dia te parar e falar assim, por favor, deixa eu saber o mistério. Você é Jesus encarnado? Você vai dizer, não, Jesus está lá, mas eu sou igual a ele. Ele está dentro de mim, eu sou igual a ele. E aí, meu amigo, quando você falar de Jesus, todos vão acreditar. E todos vão dizer, esse Jesus eu quero. Porque o que ele fez na sua vida, eu quero que ele faça na minha vida. Se você permanecer nele, o Pai é glorificado. Você é autenticado. E a sua vida de oração vai ser poderosa. Porque ele diz, você pedirá o que quiser e vai ser feito. E eu encontro gente todo dia que diz, pastor, por que Deus não responde a minha oração? E eu pergunto, você permanece nele? Você está dando fruto para ele? Porque ele diz que isso vai acontecer. Sabe, irmão, escute o que eu vou te dizer. E agora é meu lado profeta entrando aqui. Eu creio que esse ano que começa hoje até o ano que vem, para essa igreja, será um ano de grande colheita. Eu creio que será o ano de vocês produzirem muito fruto. Eu creio que Deus está colocando diante dessa igreja aqui uma porta aberta. Eu creio que Deus está abrindo uma porta para essa igreja, uma oportunidade de frutificação como poucas igrejas viram. Como poucos lugares Deus permitiu. Deus vai trazer uma frutificação muito grande. E o chamado do Senhor para esta igreja é desafiador. Talvez o mais desafiador que possa haver. O desafio, o chamado de Deus é tremendo. Ele diz, relevância, você, meu filho, permanece em mim, permanece em mim. Esse é o chamado do Senhor. Nós precisamos entender e praticar isso. Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fruto de vocês darem, pelo fato de vocês darem muito fruto e serão meus discípulos. A frutificação, meu querido, é a marca do discípulo. Fruto é consequência do seu relacionamento com Deus. Fruto tem por detrás a glória de Deus. Fruto tem que ser abundante. Não é de vez em quando, é sempre. E Deus quer fazer isso em você. Eu queria que você ficasse em pé. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Frutos. Jesus. Como que você vai produzir esses frutos? Sozinho eu não dou conta. Então você precisa permanecer nele. É relacionamento com Deus. É para valer. E se esse grupo aqui se relacionar com Deus para valer, se levar a sério o seu tempo com Deus, se levar a sério esse chamado, esse desafio, os frutos serão naturais. Você nem vai ver, os frutos te seguirão. Você não tem que fazer força. A estação de fruto é constante. E a Bíblia fala que quem é como árvore plantada junto a ribeiros de água vão dar fruto em toda época. Suas folhas nunca secam, porque ele está plantado. Irmãos, esse é um chamado de Deus para esta igreja. Tem uma cidade aí fora monstruosa, talvez o modo desafio. Tem uma cidade lá no sul, tem uma cidade lá na Bolívia, aonde Deus levar vocês tem oportunidade, tem
necessidade. Não é possível que nós vamos viver como galhos secos. Sabe, querido, não dá fruto é um perigo. Deus disse: se o filho não der fruto, eu vou cortar e vou jogar ele fora. Sabe, eu entendo muito bem o que eu faço com uma lâmpada que não dá luz. Eu sei o que eu faço com uma lâmpada que não dá luz. Eu pego e jogo fora. Jesus falou: se um filho meu não der fruto, eu corto e jogo fora. Sabe o que significa isso? Eu não sei. O problema é seu descobrir. Sou doido de falar, mas eu te garanto que não é coisa boa. Então, meu querido, dê frutos. Dê frutos. A porta está aberta para você dar fruto. Levante as suas mãos como o seu pastor está fazendo. Levante as suas mãos. Tem gente aqui que está, por causa de mágoas, por causa de correria, por causa de envelhecimento dos lutos, tem gente aqui que está seca. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós íamos ver pessoas, ramos verdes, cheios de brotos, mas nós íamos ver no mesmo espaço árvores amareladas, galhos secos, que não dão frutos. Tem gente aqui que tem dutos entupidos por causa de tradicionalismo e religião. Tem que ser do meu jeito. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Está cheio de entupimento na sua vida. Tem gente que não está dando fruto porque tem uma ofensa guardada, tem uma mágoa. Tem gente que já se desviou há muito tempo, já está desligada há muito tempo, mas tem um aramezinho segurando. Vem na igreja por causa das pessoas, vem na igreja por causa da esposa, vem na igreja porque eu tenho que trazer os filhos, mas a vida com Deus já morreu há muito tempo. Agora é só religião, é só tradição, costume. Tem gente que está na igreja por costume. Não adianta, você não vai dar fruto, você não vai dar fruto. Deus precisa ouvir a sua voz agora. Deus precisa ouvir você falando alguma coisa para Ele. Que tal você dizer: Senhor Jesus, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Eu quero ser a sua cara. Eu quero ser você andando pela cidade. Eu quero ser você deitado na cama com meu cônjuge. Eu quero ser você como o pai dos meus filhos. Eu quero ser você namorando a minha namorada. Eu quero ser você trabalhando na minha empresa. Eu quero ser você na minha igreja servindo. Eu quero ser você ministrando. Eu quero ser você em todo lugar, em todo tempo, em toda hora. Jesus, me transforma, me transforma. Espírito Santo, me transforma, me perdoe, me purifique, desobstrua. Tem gente que tem que dizer que Jesus, eu estou voltando, me aceita de volta, eu quero me conectar, eu quero me agarrar em você. Sem você eu não posso fazer nada, eu não posso dirigir minha empresa, eu não posso ser crente, sem você eu não posso. Mas eu quero que você diga também: Jesus, eu vou ganhar muitas almas para o Senhor, eu vou testemunhar do Senhor, me dá o poder, me dá a coragem, eu vou trazer muitas pessoas. Ah, Deus, eu não vou passar esse ano sem levar 1, 2, 3 pessoas. Eu vou fazer discípulos, porque eu quero fazer Jesus na vida do meu amigo, da minha família, do meu filho. Me usa, Jesus. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão para ganhar almas para Jesus. Pai amado, aqui tem uma igreja relevante, aqui tem uma igreja transformadora, aqui tem uma igreja de crescimento. Deus, eu quero pedir almas, vidas, frutos. Eu quero profetizar Jesus, eu quero profetizar que esse prédio aqui, Senhor, é um grande celeiro de frutos. Jesus vão transbordar, não vai caber, Senhor. Eu vejo uma porta aberta, um ano de frutificação extraordinário. Nenhuma
pessoa desse auditório vai passar esse tempo sem ter do lado, sentado na cadeira, daqui a um ano, 2 discípulos que levou para Cristo, porque eu faço Jesus na vida dos meus amigos. Receba uma promessa, receba uma capacitação, receba uma unção, receba uma multiplicação. Você não estará sozinho, você andará com muitos discípulos que você fará para Jesus. A sua vida, um testemunho poderoso, sua vida, um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero, sarado por dentro e frutífero por fora, transformado por dentro, enraizado em Jesus e frutos para fora, muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem uma pessoa que veio na sua mente agora. Pensa num amigo, num primo, na irmã mais velha, no irmão mais novo, no pai, no filho, que Deus está colocando no seu coração agora. Faça uma oração por ele agora. Micro oração, diga: me dá essa vida, Senhor. Eu quero ganhar essa vida para Jesus. Eu quero ganhar essa vida para Jesus. A cruz não será em vão nesta igreja. Um dia Jesus vai falar: relevância, obrigado. Valeu a pena ir para a cruz. Olha o que vocês fizeram. Vocês vão chegar tão alegres, vão dizer: Senhor, olha o rastro de bênção. Olha os filhos que nós trouxemos para o Senhor. Essa multidão. Eu profetizo uma multidão, incontável como as areias da praia, tão numerosas como as estrelas do céu. Uma multidão poderosa de Jesuses que vocês vão produzir. Um exército de gente semelhante a Cristo. Um povo santo, bonito e adorador. Um povo que conhece a palavra e vive a palavra. Mas um povo que reproduz pela sua saúde, que se reproduz naturalmente e que transforma o mundo. São Paulo prepara, Brasil prepara. Está se levantando mais uma casa poderosa, mais uma poderosa fábrica de Jesuses, mais uma plantação poderosa está aqui. Um pomar riquíssimo, frutífero, de frutos doces e numerosos. Em nome de Jesus, você frutificará abundantemente. Assim eu te abençoo. Amém.